Já vamos ficando à vontade, pegue seu café, pegue seu chimarrão. Esse é o nosso devocional de direção. Bom dia para você, terceiro dia da série Amigos. Nós estamos conversando sobre isso desde terça-feira, né? São 3 dias sempre, são 3 partes do mesmo assunto. E eu quero então ler um texto bíblico com você. Eu quero me utilizar Provérbios 13 e 20. Provérbios 13 e 20. Você tem uma Bíblia aí? Já abra, né? Faça a sua anotação. Provérbios 3 e versículo 20. O que diz Provérbios 13 e 20? O que anda com o sábio ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. O que anda com o sábio ficará sábio, e o companheiro dos tolos será destruído. O que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que eu me torno algo muito parecido com aquilo que eu atraio, com aquilo que eu estou perto. Eu me torno. Olha o que o texto está dizendo. Quem anda com o sábio ficará sábio. Essa expressão, quem anda com o sábio ficará sábio, ela pode ser, com certeza, aplicada de uma forma que você entenda que você se torna como você está se relacionando, com quem você está se relacionando. Porque nós somos seres relacionais. O ser humano é esse ser que espelha, que segue padrões, segue comportamentos. Na nossa vida, nós passamos por muitas lideranças. Guarde o que eu vou te dizer hoje. Não existe como você viver sem uma liderança. Guarde o que eu estou te dizendo. Não existe como você viver sem uma liderança. Aí você está dizendo assim, não, mas eu não faço parte de nada, eu não tenho líderes. Você que pensa. Porque liderança não é título. Tem pessoas que têm o título de líder da sua vida. Ah, lá na sua empresa tem alguém que tem um título de líder. Aqui no Brasil tem alguém que tem um título de líder. No seu estado, na sua cidade, na sua igreja, tem alguém que tem um título de líder. Mas ele pode ser seu líder ou não. Guarde isso, liderança não é título, liderança é influência. Então, quando você entende que liderança é influência, você entende que você é liderado por aqueles que te influenciam e que você só se torna um líder quando influencia. E note que influenciar não é decidir pelos outros. Influenciar é influenciar as decisões. Influenciar é fazer parte das decisões. Guarde isso que eu estou te dizendo. Isso aqui é uma chave, é um código, né? Para você entender um pouco sobre o que é liderança. Liderança é influência, ok? Então, você é liderado por aqueles que te influenciam. Então não é incomum eu chegar para alguém aqui da igreja, da nossa igreja aqui, e dizer quem é teu líder. Então parece uma pergunta redundante e óbvia, porque alguém vai dizer, não, é você, mas não sou eu. Porque aquilo, para o lado que eu aponto, você não vai. Se eu digo vamos para cá, você já vai para outro lado. Se eu digo para de andar por aqui, você vai para aquele lugar. Então você não segue a minha voz, eu não sou seu, nunca fui seu líder. Eu só tenho o título de ser seu líder. Então, por exemplo, dentro de casa, né, o pai, a mãe, eles têm o título de líderes, título de pai, título de mãe. Mas tem filhos que eles não seguem o que o pai e a mãe dizem. Em alguns casos é até positivo, né, por conta dos erros, das falhas, mas na maioria dos casos é negativo. Conselhos de alguém que já viveu, conselhos de alguém que já sofreu, né? E muitos filhos eles simplesmente não são liderados pelos pais. Então você olha, por exemplo, às vezes é muito engraçado você ver na adolescência, que a adolescência é a fase realmente da cabeça mudar, de se questionar quem eu sou, né? Aí você vai olhar, às vezes, um casal, assim, o pai e a mãe, aí você olha o estilo das roupas do pai, o estilo das roupas da mãe, e você olha o estilo da roupa do filho. Aí você acha muito engraçado, porque às vezes, né, você vê uma coisa um contraste muito grande, e parece que é filho deles. Né? Você vê o pai com o cabelo lambidinho pro lado, a mãe com um coquezinho, e aí o filho com o cabelo verde, sabe? Umas coisas assim, você vê diferente. E você diz assim, por que o adolescente ficou assim? Porque ele está sendo influenciado por alguém. O que é ser influenciado? É ser liderado. Você está sendo conduzido, você não fica sem líder. Guarde o que eu estou te dizendo. Você não fica sem um líder.
Então existem amigos que começam a exercer liderança sobre nós, porque eles passam a nos influenciar. Então você toma uma decisão e tem dentro daquela decisão, dentro do pacote daquela decisão, tem a influência de alguém, tem o que alguém disse, você está seguindo a direção daquela pessoa. Então ninguém fica sem liderança. Você pode estar na sua empresa, tendo um chefe, um líder, e o que ele fala tanto faz. Você pode estar na cidade e o que o prefeito pedir, você simplesmente não faz. Você está numa igreja e o que o pastor fala é a mesma coisa que nada. Você pode estar dentro de casa e o que a mãe fala, o pai fala também não faz diferença. E aí você vai dizer, eu não tenho líderes. Não, eu sou líder de mim mesmo. Você tem essa ilusão de que você é líder de si mesmo, mas todas as suas decisões são inflamadas por algo. E você vai ver que atrás desse algo tem amigos. Ou influencers, porque agora o título ficou moderno, né? Influencer digital, virou até uma profissão. Mas os influencers sempre existiram. Sempre existiram, os influenciadores. Se você olhar ao longo da história, as atitudes dos artistas, eu lembro assim, eu não estava naquela época, mas eu lembro o que até na minha geração, o que respingou do movimento do Elvis Presley, por exemplo. Conforme você pode perceber que as artes têm muita coisa envolvendo, né? Estilo, moda. E as roupas que o Elvis começava a lançar, o mundo inteiro começava a aderir. E a partir daí também os artistas, os vocalistas de bandas de rock, outras bandas, né? Você lembra da época do Mamonas Assassinos aqui no Brasil? A febre que foi aquilo. E agora, há pouco tempo atrás, o meu filho eu estava na Netflix com o meu filho, e eu estava escolhendo alguma coisa. Tão difícil escolher alguma coisa para assistir hoje. É tão difícil mesmo. Olha, eu vou desabafar. Abrir meu coração para vocês. Que dificuldade de abrir um streaming e achar um negócio saudável, legal, com boas mensagens, para assistir com o meu filho. É um momento de lazer, a gente quer assistir para se divertir, e às vezes ficar no meio do filme, tem que trocar o filme por conta da mensagem que o filme vai te passando intrinsecamente, sabe? Mensagens ideológicas, terrível. Mas aí eu tava ali, né, quase meia hora, é o que todo mundo faz, eu fico ali, ai meu Deus, não tem nada isso aqui. E de repente apareceu um documentário da Copa do Mundo. Aí o Miguel falou, pai, do futebol, volta ali pra nós assistir. Eu falei, não vai conseguir assistir por muito tempo, porque é documentário, vai ter muita conversa. Mas vamos botar. E daí eu fiquei mais interessado que ele. Aí botamos o documentário da Copa do Mundo. Assistimos um pouquinho, e ali, dentro daquele documentário, em poucos minutos mostrou-se a Copa de 2002, quando o Brasil foi pentacampeão, e que o Ronaldinho fez um cabelo. Gente, acho que foi até um erro do barbeiro. Ele fez uma casca de tartaruga que ele fez na cabeça. Ele fez uma coisa redonda. Quem era um pouquinho depois dos 20 anos, lembra, né? Quem tem 18 anos, acho que já dá para lembrar também. Mas quem agora tem 15 anos é complicado. Eu não tinha nascido ainda, né? Que 2002, pois é, 20 anos estava nascendo recém. Mas eu lembro que eu lembro assim nitidamente, eu era criança, estava na escola, e eu lembro nitidamente que o pessoal começou a fazer aquele cabelo, gente. Rapava a cabeça e deixava nem dá para chamar de forma geométrica aquilo ali. Era uma volta assim e assim, ó. E aí até do documentário mostrava assim a filmagem das escolas, as crianças, os pais apavorados, sabe? Até os pais comentando, dizendo, meu Deus, eu estava apavorado que meu filho fez aquele negócio na cabeça. Por causa do Ronaldinho. Então, um influenciador é alguém que você admira, que permite você fazer parte das suas decisões. Ora, você entrou no barbeiro e na hora de cortar o cabelo, a sua decisão de escolher o corte foi inflamada por um influenciador. Só que os influenciadores, eles vão participando cada vez mais da nossa vida. Cada vez mais da nossa vida. Quem te influencia participa cada vez mais da sua vida. Aí você critica, você que acha que não tem líder nenhum, eu acho muito engraçado isso. Você critica quem tem líderes. Você fala, você vai lá puxar a sardinha pro chefe. Você puxa a sardinha pro prefeito. Você vai lá puxar o do pastor, né, incomodar, ficar bajulando. Você não sei o quê. Eu não. E esse que fala eu não, ele está seguindo um amiguinho. Então ele acha que está acima, porque ele, na cabeça dele não tem nenhum com título de liderança. Ou ele é um rebelde, que todo que tem título de liderança, ele despreza. Mas tem gente sem título, sem nada, sem moral, sem o que te ensinar,
não chegou onde você gostaria de chegar, que está o tempo todo influenciando as suas decisões. E você se torna algo parecido, mesmo quando você está só se relacionando sem interesse, sem intenção nenhuma. Não, eu não quero seguir o que ele está dizendo, não, eu só quero trocar ideia. E você está ficando cada vez mais parecido com ele, mais parecido com ela. Não, eu só vou jogar fora a conversa porque é legal conversar com ele, é legal conversar com ela, e você não percebe que está ficando cada vez mais parecido. Porque nós somos seres influenciáveis. A pessoa que diz que não é influenciada por ninguém, essa pessoa, ela tem os seus influenciadores, e as suas decisões hoje, por mais que pareçam decisões únicas, unilaterais, decisões individuais, elas são influenciadas por algo que já ouviu antes, ou que já viu antes. Guarda essa frase. Você não pode sonhar com aquilo que nunca viu. Isso aqui eu ouvi do pastor Oséias, que eu dou um mérito a ele. Ele disse: Ariel, você tem que sair para alguns lugares e olhar e dizer: eu quero isso para minha vida, porque você não pode sonhar com aquilo que nunca viu. Então, às vezes, para você começar a sonhar mais alto, você tem que sair do lugar. Senão você acha que a vida é só aquilo ali, é só aquela bolinha, né? Esse princípio está na questão da influência, porque há pessoas que elas só conseguem sonhar com algo que estão vendo, elas estão vendo ali, e elas só conseguem querer, desejar aquilo ali, né? Então, amigos, eles são influenciadores. Não tem como, irmão, meu amigo, não tem como. O seu amigo pode não ter título de líder. Eu acho muito engraçado algumas pessoas, engraçado não, acho triste, de verdade, não acho graça não dou risada disso. Pessoas que estavam debaixo de uma cobertura espiritual, de uma liderança espiritual, e elas saem com essa ideia de: eu não vou passar por liderança nenhuma mais, não quero ser liderado por ninguém, e ele passa a ser liderado por um amiguinho. E ele fica cada vez mais parecido com o amiguinho, e ele não está entendendo com a amiguinha, ele não está entendendo que ele está ficando cada vez pior. Porque pelo menos aquele que era o seu líder de título foi alguém que conquistou aquele espaço, foi alguém que Deus chamou para aquilo ali, foi alguém que foi capacitado, foi treinado, é alguém mais velho que você, tem mais maturidade que você, tem mais sabedoria que você. Mas o seu amiguinho não tem nada. Inclusive ele está só te tirando tua energia, tua fé, tua força. E você está ficando cada vez mais igual a ele. Então cuidado sempre, né? Cuidado sempre com a quantidade de vezes que você encontra alguém, com a quantidade de horas que você passa conversando, quais são os tipos de conversa e o quanto que aquilo ali está te mudando, você está ficando igual. Olha, você se torna, gente, isso aqui é muito poderoso, você se torna como seus amigos são. Quem é sábio, quem anda com sábios, ficará sábio. Note-se até seu formato, aquilo que você entende por beleza, por bonito ou por feio, seu formato do seu corpo, do seu rosto, o seu nível de intelectualidade não tem a ver com o seu ciclo de amizade. A sua força de vontade em estudar, por exemplo. Olha, isso é uma coisa que é bem importante. Há pessoas que não têm força de vontade de estudar. Aí eu pergunto por quê? Porque ninguém estuda na roda. Ninguém estuda. Você tem até incentivo. O pai diz: não, estuda, filho. Você nunca vê o pai estudando. A mãe é a mesma coisa, estuda porque vai dar certo, mas você não vê a mãe estudando. Então, amigos, avó, ninguém estuda. E aí a pessoa fica: eu queria tanto estudar, mas eu não tenho vontade. Claro que não tem vontade. Agora experimente entrar numa roda de gente que está estudando. Eles vão estar falando de livro na tua frente, vão estar falando de professor na tua frente, vão estar falando dos desafios que vocês estão enfrentando na sua frente. Eles vão estar com um livro na sua frente, eles vão estar com vão dizer não. Várias vezes: não vou poder sair hoje porque eu tenho prova. Você é envolvido naquele ciclo que você diz: eu tenho que estudar, eu vou estudar. E você acredita que é capaz, porque se a minha amiga está estudando, eu também posso. Se meu amigo está estudando, eu também posso. Aí você passa a acreditar e começa por causa do seu ciclo de amizade. Quem anda com sábio, sábio é. O seu nível de intelectualidade é medido pela sua roda de amigos. O seu nível de conhecimento, de sabedoria. Aqui em casa nós temos um princípio, sabe? Vou lhe passar. Isso aqui é bastidor da nossa casa. Eu espero abençoar a sua vida com isso. O meu filho, ele não tem o óculos do mundo. Ele não enxerga o mundo com o olhar dele. Ele enxerga o mundo com o olhar dos pais. Guarde isso. O Miguel enxerga o mundo com o olhar dos pais. Só que eu sou uma metamorfose, minha esposa também. Nós somos estamos em processo. E o Miguel vive fases da gente. Só que o Miguel, ele está na fase de definição de caráter. E nessa fase de definição de caráter, ele vai absorver tudo que eu tenho de uma fase. Olha que loucura. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque as minhas coisas, meus comentários, as minhas conversas são de uma fase. Eu sei que daqui a alguns 5, 10 anos eu já estarei em outra fase. Só que o Miguel vai carregar marcas para a vida inteira
desta minha fase. Então eu vou te mostrar um cuidado que a gente tem aqui em casa. Toda vez que a gente vai comentar sobre algo ou sobre alguém, a gente se olha, toda vez, quando um está quase esquecendo, a gente se olha e assina o sinal vermelho. Olha os óculos, a gente fala. Amor, os óculos. Amor, os óculos. Aí eu... Ai. Por quê? Porque o meu filho, ele não tem visão de mundo. A cosmovisão dele, que é a visão de mundo, está sendo construída. O meu filho enxerga aquilo que eu estou enxergando, porque eu vou fazer ele enxergar o que eu estou enxergando. Então a gente vai para... Presta bem atenção no que eu estou dizendo. Isso aqui é poderoso para você que está criando filhos, para você que vai fazer líderes. Presta bem atenção. Estou indo para um rio. Existem vários motivos para você ir para o rio. O filho do jardineiro, ele vai para o rio para cortar grama. Perto do rio para cortar grama. O pescador vai para o rio para pescar. O filho do nadador vai para o rio para nadar. O filho do capitão da marinha vai para o rio para navegar, né? Vamos supor. Então a criança, ela está vendo o que você faz com as coisas. Qual é a sua opinião das coisas. E quando você dá opinião sobre alguém, você mostra os óculos. Então não é incomum você estar aí na sua casa. Vamos supor, você foi no balcão do mercado e lá uma menina errou feio, errou troco, foi estúpida, foi grossa com você. Você chega em casa, a tua tendência é comentar com a sua esposa. Dizer, amor, bato, nem sabe, fui no mercado. A menina jogou os cachorros em mim e tal. E aí eu conto o que aconteceu. Guarde isso. Depois do que eu conto o que aconteceu, eu falo sobre o que eu pensei. O que eu senti. Sempre quando você conta o que aconteceu, você no final vai dizer a sua visão daquilo. E é nessa hora que o seu filho vai ver como é que estão os seus óculos. O que você enxerga na situação? Por exemplo, a situação é: alguém errou comigo. Contei que a menina do caixa foi estúpida, foi grossa, errou o troco. Estou contando que alguém falhou comigo. E a partir do momento que eu contei o que alguém falhou comigo, no exato momento que eu contei, a partir dali, eu vou contar o que eu faço quando alguém falha comigo. E é nesse momento que meu filho está só assim, ó. Ele está assim, como uma esponja. Para ver o que o pai faz com isso. Aí depois você não entende por que seu filho reage de uma forma estranha nas situações. Você não entende por que ele trava daquele jeito, por que ele enxerga as coisas atravessado. Você não entende porque nessa fase que você estava, talvez, uma fase de reclamão, de murmurador, de questionador, era a fase que ele nasceu e se criou ali. Aí você mudou de fase, melhorou, só que agora as marcas daquela tua fase vão permanecer. E aí, amor, eu digo pra minha esposa, né? E aí a gente cuida... Os óculos. Daí, quando eu vou falar assim, ó, não, amor, daí sabe o que eu pensei na hora? Olha só, eu falei do erro do caixa do mercado. Não, a menina foi assim, não, eu fiquei assim, ó. Eu fiquei apavorado. Já comecei a falar dos meus óculos. Daí a minha esposa percebe, ela diz, amor, os óculos, amor. Os óculos, amor. Meu filho não sabe o que é isso, é um código nosso. Daí eu digo assim, daí eu dou aquela pensada. Isso acontece todo dia. Eu dou aquela pensada e digo assim, talvez ela esteja num dia mal também, né? Não é fácil também, né? Pô, o mercado, trabalhar o dia inteiro. E aí dá uma olhadinha pro lado, o Miguel tá assim, ó. A gente se olha assim. Não é fácil, amor. Realmente, imagina ali, tá 8 horas de pé, aguentando um monte de pessoa que fala qualquer coisa, ofende. Imagina lidar com dinheiro, lidar com tudo. Não é fácil mesmo, né? Vamos orar por ela, né? Meu Deus, naquele momento a gente acabou de colocar um óculos no meu filho de perdão, de bom julgamento. Meu filho aprendeu a ser alguém que julga de forma correta. Porque depois não adianta eu pegar a Bíblia, abrir em casa, fazer um culto doméstico e dizer: não julgueis para que não sejais julgados. Nós temos que cuidar para não julgar as pessoas. Mas aí eu chego todos os dias com um comentário de alguém e arrebento com a pessoa. Eu pego uma coisa que fizeram comigo e foi muito feio o que fizeram comigo. Muito feio, não estou dizendo que foi bonito o que foi feito. É muito feio o que fizeram comigo. Mas a partir do momento que eu fiz uma leitura conforme eu estava, sabe? Talvez, eu vou ser sincero com você, talvez na hora minha vontade era dizer assim, não, sabe, como adulto, você sabe que tem que perdoar, você sabe, mas a sua vontade de dizer assim, ó, não, na hora assim me subiu a cabeça, né? Explodia assim, né? Vontade de olhar para ela e dizer assim, como assim? Você trabalha aqui para quê? Pô, você atende com o público, você mexe com o público. Como é que você vai tratar com essa cara desse jeito?
Né? Por mais que depois a conversa ela vai desencadear numa situação de, amor, não é fácil. Aqui em casa é assim. Por mais que você na hora mostre o que você sentiu, você vai dizer no final, lá no final da conversa, você vai dizer que, entendendo a situação, perdoando, né? Não é ficar só largando os cachorros. Só que às vezes a criança não pega essa outra parte. Ela pega só os óculos, pega aqueles óculos e vai. E ela, agora, quando alguém errar com ela vai sentir sempre o lado ruim da coisa, ela vai sempre estar nervosa. Então, entenda que eu não estou ensinando você a criar seu filho, não estou chovendo molhado, são coisas que você já sabe. Mas saiba que quando você está com alguém, ouvindo comentários sobre outros, sobre algo, sobre locais, sobre situações, você está recebendo o óculos dessas pessoas. Você está começando a enxergar o mundo com aquele olhar. Você está começando a ser influenciado. Não tem como não ser. Amizades, elas vão te influenciar. Ok? Você que diz que não é liderado por ninguém, você está iludido, tenho pena de você. Que você está sendo guiado por várias vozes da internet, do seu dia a dia. Aí você vai para a escola e diz assim, professor não é meu líder. Não é, mas daí o badaneiro na última classe é. Né? Você não lembra do tempo da escola que era assim? A gente ficava rebelde com o professor, mas a gente seguia tudo que o coleguinha dizia. É assim que muita gente vive hoje. Eles rejeitam a liderança de quem tem título, mas ele é liderado por outra pessoa que não tem título, que não conquistou nada, que não está ali para te ajudar. Né? Então você é liderado por alguém, você é influenciado por alguém sem que você saiba. Então corra logo e procure aqueles que têm título de liderança e seja liderado por eles. Comece a ouvir e seguir os seus conselhos. Comece a ouvir, veja a história. Poxa, você entrou numa sala de aula para aprender, porque foi matriculado, porque é obrigatório. Mas a professora entrou na sala de aula porque é o trabalho dela, é a profissão dela. Ela entrou ali para te ensinar, entrou ali para lhe conduzir naquela matéria. Então, há pessoas que já estão entrando na sua vida com esse propósito de lhe conduzir com sabedoria. Analise bem, é claro, né? Não é porque tem título de liderança, também todos que têm título que servem. Mas analise porque já foram postos por Deus com esse propósito, ok? Senão você vai ser alguém que vai sempre ser levado pela roda. Amigos, existem muitos amigos falsos, né? Eu falei ontem sobre pessoas que têm o título de amigo e que elas são perigosas e que o seu nível de sucesso é medido pelos conselhos que você recebeu e resolveu praticar. Seu nível de sucesso é medido. Todo fracasso da sua vida tem uma explicação. Maus conselhos. E todo sucesso da sua vida tem uma explicação. Bons conselhos. Não esqueça isso. Você sempre é inflamado por conselhos. Sempre. Ele diz, eu só não ouço o conselho do líder. Ok? Você ouviu o conselho de alguém. Sempre você é inflamado por conselhos, isso vai influenciar suas decisões. Isso é muito perigoso, porque daí é o momento que você decide algo para você, a partir de um conselho, você está trazendo o que a pessoa é para você viver. Mas assim como existem amigos que te tiram da presença de Deus, os amigos do filho pródigo, por exemplo. Olha que interessante, porque o filho pródigo aparece no Lucas 15, ele pedindo a herança do pai, porque ele queria viver, ele queria chutar a vida, chutar o balde, chutar o pau da barraca, que nem diz o outro, né? É muito engraçado essa expressão de chutar o pau da barraca, porque é derrubar a barraca, né? Eu vou ficar bravo, vou chutar o pau da barraca. Aí chuta a barraca aí. Depois dormir no relento. Mas o filho pródigo chega para o pai e fala, pai, me dá minha parte da herança, porque eu quero viver. Eu quero viver as minhas paradas, os meus sonhos. Eu não quero ficar aqui debaixo da tua tutela, porque eu até quero os meus direitos. Me dá os meus direitos, que é a minha herança, mas não quero os meus deveres. Né? Eu quero ser seu filho na hora de pegar o dinheiro, mas depois eu não quero viver segundo a tua liderança. Então ele vai viver sem liderança. Olha, o filho pródigo, na cabeça dele, ele está saindo de uma prisão da liderança do pai, da casa do pai, para viver sem liderança. Então ele sai, e olha o que o texto diz, ele gasta tudo que ele tem com os amigos. Então o pai era a liderança que Deus colocou, e o pai juntou dinheiro para ele. Inclusive o pai deu dinheiro a ele, mas ele sai dali para dizer, vou viver sem liderança. E ele sai para a rua, encontra amigos, e os amigos ajudam ele também. A quê? A gastar tudo que ele tinha. Então ele simplesmente trocou de líder. Essa é a conversa. Só que quem vai sendo guiado pela roda, pelos amigos, de forma sem convicção, sem propósito, ele vai porque está sendo levado, porque no fim ele só quer viver os prazeres dele,
ele vai faltar a liderança quando ele vai precisar. Porque o líder, assim como ele te incomoda, assim o influenciador correto, né, o amigo de verdade, assim como ele te incomoda quando você está na acomodação, ele também te aconselha, te aconchega, te abraça quando você precisa. E esses amigos do filho pródigo, eles estiveram só nesse momento de ele sair do pai, apoiaram e gastaram tudo que ele tinha. Mas quando ele perdeu tudo que ele tinha, os amigos não estavam mais lá. E é nesse momento que você lembra do pai. Que ele lembra do pai. Porque ele diz assim, nossa, tá me faltando até o básico agora. Porque no pai eu tinha tudo suprido. Mas sem o pai, até o básico tá me faltando. Quando eu saio, quando eu vivo com o pai, eu não vivo a minha vontade, eu vivo a vontade do pai. Na casa do pai tem regras. Tem deveres também. Aí, quando eu vivo a vontade do pai, eu tenho todas as necessidades supridas. Quando eu vivo sem o pai, eu vivo a minha vontade. Mas aí começa a me faltar o básico. E ele olha para o básico, que era a comida, e diz, quantos trabalhadores de meu pai, nem são filhos, nem têm herança, não têm direito, mas eles têm abundância de pão. E agora até o básico está me faltando. A pergunta que eu faço é, cadê os teus amigos? Né? Então, assim tem amigos que só tudo que eles querem é tirar você do pai e depois tirar o que você tem. Mas há amigos de verdade. Há amigos de verdade. Hoje eu quero falar sobre características de amigos de verdade. Olha, vamos ler junto. Vamos ler junto, se você pode, se tem a Bíblia perto, vamos ler junto. Jó capítulo 2, versículo 11. Jó capítulo 2, versículo 11. Lá nos livros poéticos, um livro antes de Salmos, no Antigo Testamento. O livro do Salmo está bem no meio, o livro grandão, né? O livro anterior é o de Jó, capítulo 2, versículo 11. Eu vou esperar 10 segundinhos para você abrir. Vamos ler junto. Jó capítulo 2, versículo 11. Olha o que diz o texto. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que vinha sobre ele, olha, vieram cada um do seu lugar. Olha, nesse dia, Jó tinha perdido tudo. Os 10 filhos, as coisas tinham pegado fogo, os animais tinham morrido, ele estava enfermo. Jó estava na pior fase da vida dele. Olha o que o texto diz. Vieram cada um do seu lugar, ouvindo os 3 amigos. Nessas horas não dá pra. Não é galera, né? É 3. 3 amigos de Jó. Todo o mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. Olha só, de 3 lugares diferentes. E combinaram condoer-se dele para consolarem. E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram. Olha, Jó estava irreconhecível. Gente do céu. Imagina a dor dos amigos ver Jó irreconhecível, cheio de chagas. E levantaram a sua voz e choraram. Rasgaram as suas vestes. E sobre a sua cabeça lançaram pó ao ar. Sabe o que significa isso? Isso era uma tradição de humilhação diante de Deus. Eles rasgavam as vestes, se vestiam de saco e jogavam pó na cabeça. Era uma atitude de humilhação diante de Deus. Então, quando eles viram Jó naquele estado, eles começaram a se humilhar diante de Deus pelo seu amigo. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor que ele sentia era muito grande. Gente do céu. Há amigos mais chegados que irmãos. Está na Bíblia isso. Existem amigos de verdade. Parece que eu estou chovendo no molhado e você já acredita nisso. Mas tem gente que não acredita nisso. Não acredita mais. E eu vim aqui hoje para te dizer, há amigos de verdade. Demora para achar. É difícil. Seus olhos precisam estar cada vez mais curados, cada vez mais maduros. Você tem que estar aprendendo cada vez mais com os erros. Mas você encontrará amigos de verdade. Amigos de verdade. São aqueles que muitas vezes não têm palavras. Eu costumo dizer aos meus amigos, me procure mesmo quando você achar que eu não tenho uma resposta. Porque de fato vai ter dias que eu não vou ter a resposta. Mas eu vou entrar em oração com Deus para encontrarmos uma resposta.
Amigos são aqueles que vão viver esse momento contigo. Existem amizades que as suas guerras são as guerras deles. Eu ultimamente estou dizendo isso para bastante pessoas. Essa guerra não é só sua. Você compartilhou comigo, ela é minha também. Cuidado para não ser amigo de quem está inimigo de Deus. Cuidado para não trazer para sua mesa de quem está fugindo de Deus. A não ser que você traga totalmente preparado, prevenido, voluntário, basado de muita oração e preparação para o influenciar. Porque se você não está preparado o suficiente, você vai trazer pessoas que estão inimigas de Deus, que estão correndo para longe de Deus, e a força que faz para puxar alguém caindo, ela é infinitamente maior do que a força de quem está caindo te puxar para baixo. Então você precisa estar bem preparado. Vamos supor, tem um penhasco e tem um amigo caindo lá. Sabe que nem aquela cena de filme que fica preso pela mão? Se você não tem algo para onde se escorar, alguém inclusive, né? Alguém que está te embasando, te aconselhando, um líder espiritual, um pastor, alguém que te influencia, que te embasa, que te abençoa, que ora por você, que te aconselha, que te ensina, e você não está agarrado nisso para puxar o outro, a chance de você colocar a mão para puxar o outro e cair junto é muito grande. Então, há características que um amigo verdadeiro precisa ter. Guarde comigo essas características. Amigos verdadeiros, para você encontrar e para você ser. Mas não esqueça que sem ser você não encontra. Então, se você a partir de hoje quer encontrar bons amigos, tem que ser primeiro. Tem gente que, se eu perguntasse assim, o que você mais odeia, o que você mais tem pavor, tem ódio, tem repulsa de uma falsa amizade? As pessoas, eu garanto para você que vai dar 99% de pessoas dizendo falsidade. 99% de pessoas vão dizer, eu não suporto falsidade. E é muito engraçado você ver falsidade, você vê muita falsidade que reclama de falsidade. É muito engraçado isso, gente. É muito engraçado. A pessoa fala 3 frases, eu já vejo que a pessoa é falsa e ela está reclamando de falsidade. Porque ser falso é ser um personagem. E quem acorda pela manhã e monta o personagem e está reclamando de falsidade, muitas vezes não está percebendo que ele é falso. E quando você é falso com você mesmo, você vai ser falso com os outros. Não confie em ninguém que mente para si mesmo. Jesus me ajuda. Às vezes eu questiono com Deus, Senhor, por que eu sou assim? Eu queria ser alguém, né? Às vezes assim, as palavras elas são fortes, assim, eu fico com medo de me ferir. Mas elas vão curar. Essa é a minha certeza. Vai curar, vai dar certo. Então, não confie em quem mente para si mesmo. Quem está vendo uma situação e está fingindo que não está vendo. Se você conhece alguém assim, cuidado. Cuidado com o que fala, como fala. Ok? Mas cuidado para você ser essa pessoa. Você é verdadeiro de verdade? Você é sincero de verdade? Tem certeza que a gente tem um autoconceito sobre nós mesmos, né? A gente acha que tudo que aconteceu é culpa dos outros. A gente acha que não, eu sempre fui muito verdadeiro. Eu sou muito sincero. Meu Deus, eu sou sincero. Ih, você falar 3 vezes isso aí, eu já vi quem você é. Eu sou sincero, meu Deus, eu falo na cara. Eu falo a verdade. Se tiver que eu falar, eu falo. Gente, você não precisa vender algo que já está nítido. Quando você está vendendo é porque é complicado. Entende? Uma pessoa que diz que é sincera, ela nunca olhou nos seus olhos e discordou de você? Já fazem 3, 5 anos de amizade, nunca olhou para você e disse, não concordo. Não está certo. Qual a chance dela discordar de alguém quando alguém fala mal de você? Todas. Então, conflitos são necessários. Conversas chatas, conversas que confrontam, que dói, são importantes. Sabe? Porque pessoa que não conflita não confia. Não esquece isso, você que é líder de alguma coisa, você é líder de alguma coisa, você sabe disso. Não esquece disso. Um ambiente ausente de conflito é um ambiente ausente de confiança. Porque você não conflita com quem não confia. Se o seu vizinho fala algo ali que possivelmente te feriria, você não vai discutir com ele porque você não confia nele. Então, faz diferença. Agora, se o seu marido fala, se a sua esposa fala, o bicho pega. Porque você confia. Então, é um ambiente de conflito. É um ambiente onde tem muita confiança.
Agora esse negócio, a gente não briga, a gente não discute, a gente se tolera, não, você não confia de verdade. Por isso que você guarda tudo pra você. Só que não esquece que um dia, né? Um dia a coisa vem, ela acumula, ela pesa, machuca, né? Então a resposta para encontrar bons amigos é ser bons amigos. E isso é processo. Ao longo do tempo a gente vai corrigindo o que fala, cuida como fala, na hora que vem o impulso, segura. E a gente vai se tornando alguém mais importante, mais interessante, mais relevante. E, consequentemente, a gente vai encontrando essas pessoas no caminho. Mas vamos lá. Eu anotei aqui características de verdadeiros amigos. Então, verdadeiros amigos. Primeiro, intercedem. Há amigos que têm acesso à sala do trono. Amigos que têm acesso a Deus. Vale a pena andar com pessoas que têm acesso a Deus. Elas têm intimidade com Deus. Então, amigos verdadeiros intercedem. Sabe? Eles intercedem. Eles levam diante de Deus. Há amigos que se ele orar, Deus vai responder. E se ele resolver orar por você, a intercessão é qualidade de amigos. Se você quer ser meu amigo, ore por mim. Se você quer ser amigo da minha família, ore pela minha família. Intercessão é se colocar diante de Deus, entre você e Deus. Se eu orar por você, eu vou me colocar entre você e Deus, fazendo uma ponte, pegando você e aproximando de Deus. Intercessores, eles se colocam no meio, dizendo: eu vou levar o seu nome diante de Deus. Amigos intercedem. Amigos oram uns pelos outros. Ah, mas meu amigo não gosta de orar. Complicado, né? Complicado, né? Tenha como a ação social ou evangelismo, mas não como amigos. Segundo, amigos consertam seu caminho. E a pergunta que eu te faço é: como você ficou depois desse amigo? No que você está se tornando depois dessa amizade? Perguntas como: como está a sua vida espiritual depois desse amigo? Como está a sua firmeza espiritual? Como está o seu caráter depois desse amigo? Se amigos verdadeiros criam pontes para te conectar a Jesus, amigos falsos criarão muros para você ficar longe de Jesus. E mais do que isso, amigos falsos não vão te afastar só de Jesus, mas de todos aqueles que são de Jesus. Então, amigos que entraram na sua vida só com uma meta: te afastar de quem é de Deus e, consequentemente, te afastar de Deus também. Então, eles tentam colocar para você uns óculos de alguém que enxerga os problemas das pessoas que se dizem de Deus. Então, ele diz: eu vou te mostrar que não é tudo que você está dizendo. Ah, aquele lá eu conheço, eu vou te mostrar que não é. E aí, pessoas que são de Deus são acusadas pelo seu passado, pelas suas falhas. Eu nunca esqueço de uma cena. Uma conversa que eu tive com um homem uma vez, com um rapaz. Esse rapaz com um passado terrível, né? Com um passado que envolveu droga, prisão, envolveu um monte de coisa. E não sei por que cargas d'água que ele começou a falar de um outro homem. E eu estava fazendo um trabalho manual e eu ouvindo ele falar assim. E eu comecei a falar coisas boas dessa pessoa. Porque se eu não tenho coisa boa a falar, eu preciso me corrigir para não falar nada, né? Naquele momento, assim, eu comecei a procurar coisas boas para dizer, porque não faz sentido eu ficar aqui falando das falhas, defeitos das pessoas. Naquela hora, né, o Espírito Santo me trouxe a consciência e eu comecei a falar coisas boas. Eu disse: olha como esse cara é vencedor, né? Ah, esse cara assim, a filha dele, os filhos dele, olha que, né, lutando, batalhando. Gente boa pra caramba, né? Gente legal. Eu comecei a falar assim. E aí, quando ele viu eu falando bem, ele começou a gerar uma reação nele. Esse cara que tem um passado tenebroso. E aí, quando ele viu eu falando bem, ele já, de repente, o hábito dele é falar mal, ele pegou e começou a ter uma reação assim que eu fiquei assustado. Ele chegou pra mim e falou assim: ó, não, mas aquele ali eu já conheço. E não é de agora. Aquele ali eu conheço de outros carnavais. E ele simplesmente entrou numa postura de começar a contar todo o passado do cara pra mim. Sendo que ele tinha um passado que, se colocar num papel, apodrece a caneta. Eu olhando assim, meu irmão, todo mundo tem um passado, né? Eu enxergo o meu passado como o pior de todos. Mas em vista das pessoas, aparentemente o passado desse que estava me contando parecia muito pior. Algumas coisas eu não vivi, né?
Mas para mim ainda o meu passado é o pior de todos, porque para mim foi o pior de todos pela minha realidade, né? Mas o passado dele era tenebrosíssimo também. E ele estava simplesmente aproveitando aquele momento para contar o passado da pessoa para mim. E dizer que ele conhece ele desde o tempo que ele era não sei o quê. Eu conheço que desde não sei o quê. Esse aí eu conheço, esse aí não me engana, ele dizia. Esse aí não me engana, esse aí não me engana. E eu dizendo assim, meu mano, mas ele não se converteu, ele não entregou a vida para Jesus. Vem na igreja, né? Daí eu falei, mas meu mano, como é que você vai... Aí você vem aquele chato, aí você se torna aquele amigo chato, que tem que interromper a conversa, tirar a pessoa do pedestal, colocar num lugar normal e dizer, meu mano, mas nós também temos um passado ruim, não temos? Aí ele, mas a gente mudou, né? A gente não mudou. Eu falei, meu Deus, gente. Sabe? Se eu não tivesse ali armado, né? Se eu não tivesse ali inspirado pelo Espírito Santo, eu tivesse num momento desarmado, talvez eu estaria entrando naquele embalo, sabe? Julgando a pessoa pelo passado dela, sendo que o meu é o pior de todos. Olha, o seu passado é o pior de todos. O seu passado é o pior de todos. Pare de achar que o seu passado é mais tranquilo que o do outro. O teu é o pior de todos. Jesus não chamou o drogado, prostituta de hipócrita, chamou o religioso. Se você é um religioso que não tem nada e diz que acha que não tem nada do seu passado, você é o pior de todos. Se você não enxerga o seu passado como algo terrível, horrível, você não se converteu. Salmo 40, quem escreveu o Salmo 40? Davi. Qual foi o passado de Davi? Davi cuidava das ovelhas do pai. Davi era um menino exemplar, um filho obediente. Mas ele fala assim, Deus me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou o meu passo. Você acha que o seu passado é mais bonito que o de Davi? Não, não é. Mas se Davi reconhece que o lago era horrível, é que todo passado pode ser até bonito, mas longe de Deus é horrível. E o seu passado é o pior de todos. Nunca julgue ninguém pelo passado de ninguém. Acontece que naquele momento ele tentou me engatar. Ele tentou me engatar naquela conversa tóxica. Graças a Deus que naquele momento o Espírito Santo me veio, assim, ficou nítido o que estava acontecendo ali. E eu consegui até aconselhar ele e a gente encerrou a conversa. Mas se você está desarmado, está ali num momento distraído, sabe as distrações, né? Você entra e você se amaldiçoa, porque maldição é mal dizer, falar mal. Então, amigos verdadeiros, eles não criam muros. Ele estava querendo criar um muro entre eu e aquele outro, por causa do passado do outro. Ele estava querendo dizer assim, olha, tu não sabe do passado dele. Ele quis manchar a imagem dele para criar um muro para mim me afastar dele. Só que o que ele se tornou depois não tem nada a ver com o passado dele. E amigos não criam muros. Com pessoas de Deus, eles criam pontes. Então você é um criador de pontes entre pessoas que não são de Deus e pessoas de Deus. Você é um criador de pontes. Você, mulher, é uma criadora de pontes. Escreve no comentário assim, eu sou um criador de pontes. Você, mulher, eu sou criadora de pontes. Deus te chamou para ser uma ponte que leva as pessoas a Deus, que leva as pessoas distantes de Deus a amigos que têm mais de Deus. Você é uma ponte. Diga, eu sou uma ponte. Escreve aí, eu sou uma ponte. Terceiro. Então, vamos lá. Primeiro eu falei, intercede por você. Segundo, conserta o seu caminho. Terceiro, te mantém no foco. Amigos verdadeiros mantêm você no foco. E se você é um amigo verdadeiro, mantenha as pessoas no foco delas. Amigos falsos são os que te tiram do foco. Sabe? Você diz para a pessoa que quer fazer uma dieta, ele fica fazendo promessa para você para comer pizza. Ele fica fazendo piada para você. Hoje pode, né? Dá um negócio. A gente pode ser esse tipo de amigo. Eu já fui esse tipo de amigo. E posso ser se não me cuidar. Que tiro as pessoas do foco. A pessoa está passando por um negócio terrível, ela precisa de ajuda. E você é uma distração. Há amigos que têm cara de distração. Foco. Guarde essas duas definições de foco. Foco é a capacidade de fazer
de dar, a capacidade de dar 100% de si em algo, naquele momento. Foco é a capacidade de dizer não. Então, amigos que te ajudam a dizer não são amigos que te ajudam a manter no foco. Não, isso aqui não. Não, lá não. Esse aqui não, essa situação não, essa palavra não. Cuide com essa... Não, amigos que te ajudam a dizer não. Eu quero amigo assim, por favor. Vou dar um endereço aqui. Rua Pinheiro. Amigos que ajudam a gente a manter no foco. Então, pense bem se você não está anestesiado e fugindo do que você realmente precisa por conta dos amigos que estão te anestesiando e dizendo, hoje pode. Hoje dá. Amigos te ajudam no foco. É uma coisa, deixa eu falar uma coisa para você. Olha que Deus me fez entender. Quando você conta para os outros, para amigos de confiança, o seu foco, você corre o risco de a pessoa ficar brincando com você. Eu gosto de falar esse negócio de dieta, porque dieta é o seguinte, tem gente que quer fazer dieta e não quer falar para ninguém. Por quê? Porque se a pessoa ficar sabendo, ela vai cobrar você. E você não é humilde o suficiente para ouvir essa cobrança. Aí você quer fazer uma dieta escondido, sendo que você podia ter aliados, mas só porque você não quer chegar um dia e comer, e tem um amigo dizendo, não coma isso, pô, você está em dieta. Só para você não ser corrigido por ninguém. E a sua falta de humildade te tira você do foco. Qual o problema que tem um amigo seu dizer, não, eu escrevo para você, não, eu vou pegar outra coisa para você, eu vou lá pegar outra coisa. Qual é o problema de um amigo seu dizer, não vamos pegar não vamos pegar hambúrguer, vamos pegar sushi. Qual é o problema entre você ter um amigo que te ajuda no foco? Falta de humildade. Eu não quero que ninguém fique me corrigindo. Aí você não conta também as suas fraquezas espirituais, porque você não quer um amigo te puxando para a vida espiritual. Você não quer lidar com isso. Alguém diz assim, olha, vigia. Aí você pega, eu vou contar mais para ele que ele fica me corrigindo. Falta de humildade. Se você tem um pouco de humildade, um pingo de humildade, você vai entender que aquilo ali é um aliado. Você acabou de dizer a ele o que você precisa e ele está te ajudando nisso aqui. Tem amigos que vão te ajudar a manter você no foco. Mas cuide para não contar para todo mundo, porque tem aqueles que vão fazer de propósito para tirar você do foco. Então, amigos de verdade colocam você no foco. E se você é um amigo de verdade, coloca os outros no foco deles também. Você sabe que aquela menina, sua amiga, está estudando. Como é que você aceita só de encontrar com ela para zoar, para brincar, para conversar, para virar a noite dando risada? Sendo que ela tem um foco e você está sendo essa distração. Aponte ela para o foco dela. Diga, olha, vamos estudar? Como é que está a tua aula? Ajude as pessoas a entrar no foco. E você também não permita chamar de amigos verdadeiros aqueles que tiram você do foco. Amigos colocam você naquilo que você, na direção que você está andando. Eles te dão o foco necessário para o que você quer viver. Dá para entender, né? Amigos que têm cara de distração. 4. Amigos te ajudam com seus gigantes. Guarde o que eu vou te dizer. Amigos que venceram gigantes, eles têm os conselhos para você vencer os seus. Amigos que não mataram os seus gigantes, o gigante deles, certamente vão te ensinar a fugir dos seus. Amigos acostumados a fugir dos seus gigantes vão ensinar você a fugir dos seus. Mas amigos que venceram os seus gigantes vão ensinar você a vencer os seus. Se ele venceu o gigante dele. Porque se ele não venceu o trauma que ele tem, ele não vai conseguir te ajudar a sair do seu trauma. Se ele não venceu a fase que ele está, a fase que ele passou, ele vai ensinar você a fugir da fase ou perder para ela. Então procure os matadores de gigantes, porque eles vão ajudar você a vencer os seus. Ok? Mas não só isso, seja você também alguém que supera tudo que sofreu, porque você vai ajudar pessoas a estar no foco também. 5. Amigos comemoram as suas vitórias sinceramente. Existem pessoas que não comemoram quando você cresce, principalmente quando você cresce mais que eles. E tem 2 tipos de amigos, aquele que não consegue comemorar quando você está crescendo, e também tem aquele que comemora falsamente. Existe essa pessoa. Que vai, parabéns, parabéns, que lindo. É falso, não é uma comemoração real. Há amigos que fizeram parte da sua caminhada até aqui,
mas não fazem parte da sua caminhada daqui para frente. Então, você precisa fazer um filtro sobre quem vai para a próxima fase com você. Não esqueça, palavras a todos, conselhos a alguns, opinião a ninguém. Não esqueça, há amigos que você recebe na sala, há níveis de amizade que precisam subir muito em confiança para você levar para a mesa. E para o quarto só moradores. São níveis de amizade. Agora a última e a mais poderosa característica de um verdadeiro amigo. Amigos verdadeiros honram a quem se deve honra. Você conhece muito sobre alguém ao ver quem ele desonra. Você conhece muito sobre alguém ao ver quem ele desonra. Guarde essa frase. A desonra é o ladrão da recompensa. Meu Jesus. Eu falei que o melhor era ficar para o final. Eu sabia que o final ia ser mais forte. Que essa parte mexeu comigo. Mexeu comigo. Como é que ele vai ser seu amigo e vai te honrar se ele não honra o pai, não honra o chefe, não honra o líder, não honra o pastor, não honra a liderança da cidade, não honra a polícia, ele não honra nada. E você acha simplesmente que ele vai te honrar como amigo. Então você conhece muito sobre alguém quando vê como ele honra as pessoas e como ele desonra. Uma pessoa que desonra todo mundo vai desonrar você. Então não se satisfaça numa conversa em que vocês detonam todo mundo, porque daqui a pouquinho você vai ser alguém a ser detonado por essa pessoa. O que a pessoa está fazendo, ela não está abrindo o coração para você porque vocês são íntimos, é só para você. O que ela está fazendo é uma cultura que ela tem, uma cultura de relacionamento que ela tem, a cultura do cancelamento, do detonar. Onde ela senta, ela detona. Onde ele senta, ele detona. Se sentou com você para detonar alguém, vai sentar com alguém para detonar você. Então você conhece muito sobre alguém. Então, amigos verdadeiros honram a quem se deve. Quem Deus já colocou. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. Sabe, há amigos que se juntam com os amigos para falar mal dos pais. Honra os seus pais. E é um sinal de que você é uma pessoa de honra. Cada um dá o que tem. Você não pode ser generoso quando você não tem generosidade. Você não pode honrar ninguém se você não tem honra. Dai a quem tem. Dê o que você tem. Sabe, gente pobre de mente, de mentalidade, vai cometer pobrices. Mas quem tem nobreza, ele vai ser nobre. Ele vai olhar com um olhar nobre as coisas. E isso vai te ajudar a perceber quem são os amigos de verdade que vão honrar o seu nome depois. Honre as pessoas. Aprenda a perceber as pessoas que desonram todos, eles vão desonrar você. Mas aprenda também a ser você alguém que honra. Se não tem coisa boa para falar, não fale nada. Honre as pessoas. Os 4 amigos do paralítico de Cafarnaum, em Mateus 9, eles botaram o seu amigo em cima de uma maca e saíram enlouquecidamente para achar Jesus. Você tem que ter esse tipo de amigo. O dia que você quebrar as pernas e não conseguir caminhar, você vai ter amigos que vão colocar você numa maca. E eles tiveram diversos desafios. Carregar um peso morto é pesado, é ruim, é difícil. Eu não sei a distância que eles estavam até Cafarnaum, eu não sei quanto tempo eles demoraram. Eu só sei que quando eles chegaram na casa, a casa estava cheia, eles não desistiram, subiram em cima da casa até colocar o amigo de verdade, aos pés de Jesus. E o texto diz assim, que Jesus curou ao paralítico vendo-lhes a fé. Não foi vendo-lhe, não foi no singular, foi no plural. O que chamou a atenção de Jesus não foi a fé do paralítico, mas foi a fé dos amigos que subiram lá em cima. Então Deus honra a fé de amigos. Deus honra a fé daqueles que levam os amigos aos pés de Jesus. Deus vai honrar, eu vou liberar uma palavra profética para você. Deus vai honrar a sua fé quando você cuida de um amigo e leva a Jesus. Deus vai honrar a sua fé. E em nome de Jesus, amigos que vão carregar você quando você precisar, você vai encontrar nos próximos dias. E Deus vai honrar a fé deles quando eles intercederem o seu nome diante do Pai.
E simplesmente aquele rapaz passou a andar e passou a viver o maior milagre da sua vida só porque 4 amigos tinham fé o suficiente para não desistir enquanto o seu amigo não estivesse aos pés de Jesus. Então, até quando que eu devo suportar? E quando é que eu devo desistir? E por que que não devo desistir? Sabe por que que você não deve desistir? Porque enquanto os seus amigos não estiverem aos pés de Jesus, você não pode desistir. Amigos vão te provocar feridas. Amigos falsos vão te provocar feridas. Amigos verdadeiros, eles também vão doer. Mas eles não... Guarda o que eu vou te falar. Amigos falsos te provocam feridas. Amigos verdadeiros mexem nas feridas. Então os dois doem. Meu Jesus. Agora eu quero terminar. As horas se foram, gente. Ah, Jesus. Eu estou sentindo de Deus aqui nessa manhã. Coisas novas, coisas novas, coisas novas. Então, amigos falsos provocam feridas. Amigos verdadeiros tocam nas feridas. Para curar as feridas, para mexer na ferida, para tratar a ferida. Então, o problema é que os dois vão doer. E às vezes a gente confunde. A gente confunde um amigo que tocou para curar e a gente tira de perto, dizendo, você está doendo, sai. Mas sendo que ele não está causando a ferida, está tratando a ferida. E a gente chama para perto aquele que vai ferindo aos poucos, sabe? Vai ferindo aos poucos e você não percebe. E quando vê, você está com machucado. Amigos verdadeiros, eles tocam nas feridas, eles tratam as feridas. Aprenda com as suas feridas. Não é sobre evitar ter marcas, porque pessoas que você ama vão deixar marcas em você. É sobre aprender com as suas marcas, conseguir perdoar e avançar. No final, a culpa era nossa, por ter dado acesso demais a quem não deveria. Amigo de verdade são os que te colocam mais perto de Jesus. Existem amigos que ficam entre inimizades. Cuidado. Pessoas que são amigas suas, amiga do outro, mas ele sempre coloca você contra o outro sempre contra você. Cuidado. Você é ponte. Não esquece. Você é ponte. Você não é muro. Você é ponte. Há níveis de amizade que amigos de amigos se tornam seus amigos também. Eu quero esse nível de amizade. A ponto de alguém dizer, é amigo do fulano? Então é meu amigo também. Jesus quer ser seu amigo neste nível, onde os amigos deles são apresentados a você e os seus amigos são apresentados a ele. Então, para encerrar a nossa série, depois dessa hora poderosa que a gente viveu aqui, tenha esse nível de amizade com Jesus, a ponto de você ser apresentado aos amigos dele e a ponto de você apresentar todos os seus amigos a ele. Aí Jesus vai dizer assim, tu é amigo do fulano? Então é meu amigo também. E você vai olhar para aquela pessoa que você nunca viu e você vai dizer, é amigo de Jesus? Então é meu amigo também. Temos um amigo em comum, né? Tem muitas coisas que nos separam, mas nós temos um amigo em comum. E Jesus é o nosso elo. É ser amigo de Jesus? Então bem-vindo, nós somos amigos a partir de hoje. Deixa eu orar pela sua vida. Vamos orar juntos? Espero ter abençoado a sua vida com essa palavra. Eu espero que você tenha entendido como é se tornar um bom amigo e como fazer boas escolhas e ter bons amigos. Eu creio que nos próximos anos você será o melhor amigo que alguém vai ter. E eu creio que nos próximos anos também você terá os melhores amigos que você nunca teve. Senhor Jesus, na tua presença nós estamos. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado pela tua presença, Jesus. Senhor, quantas vezes nós somos machucados e no fim a culpa era nossa. A gente deu acesso demais a quem não merecia. E agora a gente não vai simplesmente criar um bloqueio e dizer que não existe mais pessoas corretas. Até porque nós não somos 100% corretos em nada. Nós somos falhos. Mas eu aprendo a lição correta. E a lição correta, Senhor, é acreditar. A lição correta é ressignificar a marca, a ferida que me causaram. E me trazer boas lições para fazer melhores escolhas. Me ajude a ser uma boa influência para os meus amigos. Me ajude, Pai, a ser alguém que alguém diga, vale a pena ser amigo dele. Vale a pena ser amiga dela. E me ajude a encontrar pessoas que vão ser como os amigos do paralítico. Não vão desistir enquanto as minhas pernas não voltarem a caminhar. E não vão desistir de mim enquanto não estiver de volta aos pés de Jesus. Todos nós estamos suscetíveis a cair, a falhar. É por isso que nós nos cercamos hoje de amigos que vão corrigir nossa caminhada. Mas nós também queremos ser esses amigos. Amigos que levam pessoas a Ti. Eu quero Te apresentar aos meus amigos, Senhor.
Eu gostaria muito que o Senhor me apresentasse os seus. Aleluia, aleluia. Conduza a minha vida com sabedoria. Conduza, Pai, os meus passos, as minhas palavras. Tu és o meu melhor amigo, portanto, Tu és quem mais me influencia. Esse dia será um dia maravilhoso, porque eu vou ouvir Teu conselho e vou seguir. Eu assumo esse compromisso. Hoje será mais um dia para a Tua glória. Amém e amém. Deus te abençoe, meus irmãos. Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga. Deus te abençoe. Obrigado pela sua presença, pela sua participação. Muitos comentários aqui. Deus abençoe, irmã Cristiane, Vani, Ana, Cristina. Muita gente comentando, entrando. Mara. Um abraço para vocês. De coração, muita gente mesmo. Obrigado pelo carinho. Encerramos essa série com chave de ouro. Creio que isso vai melhorar muito as suas relações. A partir desses princípios, aplique. Assista de novo. A partir de amanhã já vai estar no Spotify, no YouTube. Você pode assistir na sua televisão. Pode enviar para alguém. Essa live fica salva ainda hoje, depois será apagada. E amanhã, no grupo exclusivo do WhatsApp, tá? O link está na bio do Instagram aqui. Você entra ali no link, vai ter todos os links ali e tem um escrito grupo do Devocional. Se você entrar naquele link, você cai dentro do grupo do Devocional Direção. É um grupo exclusivo para quem gosta de leitura, porque na sexta eu vou compartilhar esse esboço meu, que está aqui em outro celular, que é o esboço, os insights, os versículos, para você ler, crescer em consciência sobre o assunto. Você não vai memorizar algo que você ouviu uma vez só. Muito difícil. A chance de você memorizar é muito pequena. Você precisa ler, falar sobre, comentar, assistir de novo ou ouvir de novo, até que isso entre no seu coração, se torne uma chama queimando em você. E você passa a ser influenciado nas suas decisões. Deus abençoe muito a sua vida. Deus abençoe muito. Obrigado pelo comentário, pelo incentivo. Espero ter edificado você com essa palavra. Foi o Espírito que falou com você. Amanhã está no grupo o Esboço. E terça-feira que vem, quarta-feira e quinta-feira, 6h59 da manhã, eu estou ao vivo aqui de novo. Que nem um maluco do Devocional. 7 horas da manhã, 6h59, eu estou ao vivo aqui. E tudo que eu quero fazer é construir essa ponte entre você e Deus. Um relacionamento real. Tá bom? Se você puder, compartilhe, envie, ajude. Vamos alcançar o máximo possível de pessoas. Tenham um ótimo dia. Vivam um ótimo final de semana. Semana que vem eu espero você aqui, se Deus quiser, se Deus permitir. Um abraço e até lá.